Boa tarde a todos. Dizer-vos do muito gosto com que estou aqui, do meu agradecimento pelo convite. Já agora, pode-se pôr a contar aqui os segundinhos? Diga. Não estou a ver aqui a contar. Não está a contar aqui o relógio. O relógio. É que me é útil. Mas eu começaria pela terceira, enfim, coisa que eu teria dito. Porque realmente é muito recente, é de 2018, tem muito que ver com o nosso cotidiano e com a situação política em que estamos envolvidos e que, do meu ponto de vista, exige uma alternativa para se fazer melhor. Eu não quero comparar Portugal, não vou falar das pessoas, eu não quero comparar Portugal à Venezuela de Maduro. Nem quero comparar os líderes, porque seguramente não são iguais. Mas quando eu ouço Nicolás Maduro na televisão, é aí que eu ouço, a mim impressiona-me uma retórica que não tem nada a ver com a realidade. Para aquele senhor está tudo bem. Haverá um problema criado não sei bem por quem, por terceiros, e do seu ponto de vista não passa nada na Venezuela. E como eu dizia, sem querer comparar, há aqui alguns aspectos em que infelizmente nos aproximamos. Porque nós desde aquele dia fatídico das vacas que voam, aquele dia marcou uma legislatura. Porque nós das duas ou acreditamos que as vacas voam ou não acreditamos. E eu não acredito, tenho dito muitas vezes. Tenho dito muitas vezes que o máximo em que acredito em matéria de coisas extraordinárias, o nosso Presidente não vai gostar muito desta referência, mas é do porco em cima da bicicleta do Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa. Portanto, eu isso ainda acredito, porque é uma geringonça o porco em cima da bicicleta e que não fere a lei da gravidade, que é uma coisa em que eu acredito muito. Uma vaca que voa está para além da minha capacidade. Não consigo. Portanto, não consigo. E se as vacas voam, é tudo permitido. Como é permitido contar a 10 milhões de portugueses uma história de sucesso que não tem nada a ver com o que se passa nas nossas ruas e nas nossas casas. E esse é o lado pior desta governação. Porque vamos lá ver o seguinte, as coisas correram menos mal do que o que nós podíamos esperar. E isso tem que ser dito. Portanto, o nosso Presidente tem esta tentação fatal para dizer a verdade. Às vezes a vida corre-lhe mal e eu admiro por isso e também sou assim. Portanto, as coisas correram menos mal do que podíamos esperar. Mas estão longe de ter, digamos assim, a grandeza, a magnificência que nos querem fazer crer. E quando eu ouço dizer que Portugal é um dos países da União Europeia, digamos assim, que cresce acima da média, por exemplo, cresce acima da média, mas a União Europeia tem Estados grandes e Estados pequenos, 3 ou 4 Estados grandes contribuem decisivamente para a média, França, Alemanha, Itália, esses 3 juntos fazem
provavelmente 50% do PIB ou por aí, fazem a média. E nós crescemos realmente acima da média, umas vezes, outras vezes não, mas sim, temos estado por aí e temos crescido mais acima da média do que abaixo da média, e de novo, para 2019 é isso que se espera, mas somos um dos crescimentos mais baixos, e isso é realmente um resultado que nos decepciona e em que não nos podemos rever. Nós temos direito a mais, e temos direito a quem nos fale uma verdade maior do que aquela que nos dizem todos os dias e a todas as horas. E depois, eu não gosto, e isto tem que ver com a primeira frase, que nos remete lá para 2009, ou 10, ou 11, eu realmente um dia permiti-me essa brincadeira de que os portugueses eu via-me como aqueles cidadãos que foram metidos dentro de um avião, de onde não podiam sair, estavam ali aprisionados e eram alvo de uma ação que, enfim, talvez se pudesse classificar como de terrorista, no sentido de que era uma solução política que atirava 10 milhões de portugueses para um caminho que não ia conduzir a sítio nenhum e que só podia acabar, como acabou, no colapso. A economia portuguesa tem um problema. Não cresce. E não cresce praticamente desde o início do século. E mesmo nos 10 ou até 15 anos anteriores, o crescimento foi muito discutível. Foi muito discutível o crescimento com António Guterres, que foi muito rápido, mas provavelmente bastante errado. E mesmo nos 10 anos anteriores do professor Cavaco Silva, nós tivemos um crescimento que, do meu ponto de vista, é um bocado equivocado. Muito virado para o mercado interno, muito dependente do investimento em infraestruturas e, portanto, não é esse o caminho que nós precisamos para Portugal. Mas se até 2000 a coisa foi sendo mantida, a partir de 2000 correu muito mal e a economia portuguesa tem um dos piores crescimentos do mundo. E eu vi uma vez ao nosso primeiro-ministro, António Costa ainda não era primeiro-ministro, mas corria para primeiro-ministro, uma das coisas mais acertadas que lhe ouvi, enfim, nestes anos de maior exposição. Diz ele, e do meu ponto de vista, muito bem, que Portugal não acertou o passo com as novas tendências da economia mundial. E, portanto, o que se passa a partir de 2000 é uma abertura do mundo, do ponto de vista económico, a que Portugal não encontrou resposta. E foi, portanto, claudicando, foi-se atrasando, e aí é que vem, digamos assim, o erro de José Sócrates. José Sócrates julgou, e assim respondeu, que quanto menos crescíamos assentes na economia privada, no investimento, no emprego gerado por essa economia, nós íamos, digamos assim, responder e íamos resolver o problema pondo o Estado a gastar e a despejar dinheiro em cima da economia. A economia privada não gerava emprego nem rendimento, pois bem, o Estado geraria emprego, geraria despesa, geraria rendimento e assim fomos conduzidos a um déficit na casa que chegou aos 11% do produto interno bruto. Uma autêntica enormidade, um exercício de falta de sensatez, porque para alguém que tenha um mínimo de noção do que é o mundo, nunca se teria metido numa aventura. Ora, fantástico, obrigado. Para alguém que tenha um mínimo de noção do que é o mundo, nunca seria metido num caminho desse género. E por isso é que o PSD foi um dia chamado a prestar aquilo que eu acho que é o maior serviço que o PSD alguma vez prestou a Portugal, que foi a gestão deste período. A gestão deste acordo com a Troika. Porque eu acho, nós podemos ter sobre a vida e sobre as coisas opiniões muito diferentes. Mas há
há mínimos de decência, que eu acho que temos que nos impor na vida individual e na vida coletiva. Quem criou essa situação não fomos nós. Nós fomos chamados para acudir e para remediar. E assim como Mário Soares, em 1977 ou 78, na primeira crise, com assistência do Fundo Monetário Internacional, disse: meus amigos, nós vamos meter o socialismo na gaveta. Nós vamos meter o socialismo na gaveta, que é uma das coisas mais sensatas que eu alguma vez ouvi a Mário Soares. E é das mais sensatas. E é das mais sensatas, porque há momentos, digamos, onde está em causa o interesse nacional, onde está em causa a salvação nacional, onde os médicos sabem muito bem disto, digamos, ou corta e sobrevive, ou se põe contemplações, morre ali. E foi isso que este partido foi chamado a fazer em 2011, metendo, evidentemente, em grande parte, a social-democracia na gaveta. Mas o que eu não perdoo é que, a seguir, quem criou a situação volta a apoderar-se dos comandos do país e vem a dizer que os méritos da situação que vivemos, que não é brilhante, mas é, apesar de tudo, muito mais razoável do que podíamos esperar, vem a dizer que os méritos são seus, sem reconhecer os méritos de quem fez esse trabalho. Isso eu não perdoo. Peço imensa desculpa, eu não perdoo. Porque a história das vacas que voam é uma história de bom senso. É uma história, enfim, esta vai mais longe, digamos assim, toca na dignidade. Toca, digamos assim, já não é uma mera questão de bom senso, é uma questão de caráter. É uma questão de caráter. E aqui chegamos, não é isso? Aqui chegamos numa situação que é melhor do que aquela que poderíamos ter temido, e isso tem que ser dito, sobretudo em matéria de contas, mas que está muito longe de ter a grandeza e, sobretudo, a resiliência, digamos, a robustez de que nos querem fazer crer. Eu hoje, alguns de vocês sabem, eu tenho-me a escrevinhar para o Expresso, 15 em 15 dias, reparto isso com a doutora Manuela Ferreira Leite, e hoje mesmo a economia portuguesa está a abrandar violentamente. E está a abrandar menos violentamente nas previsões do que outras, porque a Comissão Europeia aceitou a explicação do Estado português de que vai tentar combater a coisa com investimento. E, portanto, o Estado português lá vai vender esta tese de que entre investimento privado e investimento público nós temos aí uma almofada que vai permitir gerir um bocadinho melhor os anos que estão para vir, que se adivinham muito difíceis. Eu não sei se vai ser assim ou se não vai ser. Mas sei, e era essa a mensagem que eu hoje tentava passar, chegados aqui, numa situação como a que se avizinha, a coisa pior que nós podíamos fazer é insistir no déficit. Portanto, eu estou, digamos assim, eu sou amigo das contas certas. Aprendi com o Dr. Rui Rio, de tanto lhe ter ouvido. Sou amigo das contas certas. Mas há um tempo para contas certas e há um tempo para alguma condescendência nesse tema das contas certas. As contas deveriam ter estado mais certas nestes anos que atravessamos, nestes 3 ou 4 últimos anos, as contas deviam ter estado mais certas. E nós devíamos ter feito uma consolidação orçamental bem superior do que aquela que fizemos. Para quê? Para que agora que se aproxima um tempo de vacas magras, o Governo estivesse em condições de poder acudir e de poder, agora sim, gastar, porque agora é que está a hora difícil que exige o investimento e o gasto público.
Fiquei sem perceber nada quando li, já depois de ter escrito, que Mário Centeno parece estar a reforçar as cativações e os cortes. Agora é que eu não entendo nada. Porque se isso é uma habilidade que ainda pode funcionar e ser aceitável em tempos de vacas razoavelmente gordas, num período que se aproxima, eu acho que uma orientação dessas, em nome do déficit. Agora quem está obcecado é ele. Não sou eu. Em nome do déficit, prepara-se para cortar quando, digamos assim, a economia portuguesa mais precisa de apoio. Pronto, estão a acabar os meus 15 minutos. Eu pensei, porque não é sobre o hoje, agora e amanhã, não é? É sobre o futuro. Lembrei-me de uma canção dos meus tempos, digamos, Pão, Paz, Amor e Educação. Portanto, é o que nós queremos para o futuro, mas tem uma conotação muito ideológica. Não é feio, os cantores são assim, portanto, a coisa não passa mal. Mas eu para o futuro não vou pedir pão, paz, amor, educação, que é basicamente um slogan. Eu para o futuro ia deixar-vos aqui a minha esperança de que finalmente Portugal possa caminhar para uma social-democracia com qualidade e com verdade.